Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Mentes Legais, o seu podcast que busca receber pessoas interessantes com trajetórias inspiradoras. Ser uma referência nacional em dermatologia, na vanguarda de sua área e primando por um olhar atento a cada paciente, faz da nossa convidada de hoje um retrato das palavras de Hipócrates, quando disse que onde quer que a medicina seja amada, também haverá amor pela humanidade. Em mais de 30 anos de carreira que conecta a medicina, o empreendedorismo e a difusão de conhecimento, ela criou a primeira clínica a oferecer uma abordagem multidisciplinar para tratamento estético, promovendo saúde e beleza na mesma medida. Participante ativa de eventos nacionais e internacionais com regularidade e membro de diversas sociedades médicas, ela desenvolve trabalhos premiados, que vão do rejuvenescimento consciente, à tricologia, à remodelação corporal ou mesmo campanhas de prevenção do câncer de pele. Reconhecida por seu pioneirismo, planejamento e amor pelo trabalho, ela transcende barreiras regionais e marca o seu nome com credibilidade. Seja bem-vinda ao Mentes Legais, doutora Ana Maria Peregrino. Que bom estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, né? É um grande prazer ver esse podcast aí com tanto sucesso. A gente agradece a sua disponibilidade e a oportunidade de estar aqui agregando conhecimento. Eu fico muito feliz, lisonjeada pelo convite e pelas palavras, né? Realmente a gente vem trabalhando há 35 anos que eu atuo como médica, buscando aí transformar a vida das pessoas e ser uma formadora de opinião no sentido de não só transformar a vida do paciente que me procura diretamente, mas está dando informações importantes para a sociedade, para a gente realmente ir contra esse turbilhão de notícias e fake news relacionadas à saúde, né? Porque a gente tem que hoje priorizar a medicina baseada em evidência. Infelizmente, a gente vê aí uma gama de profissionais, não só médicos, mas outros não médicos, divulgando informações que precisam ainda de mais estudo, né? E aí o paciente fica ali muitas vezes seduzido por essas questões que são abordadas e o leigo realmente ele não sabe se aquilo ali é verdade ou não, né? Bom, doutora Ana, para a gente poder iniciar nosso bate-papo, nós sabemos que você já se destacava desde os tempos da Faculdade de Medicina, na sua turma de graduação, inclusive tendo recebido o prêmio, né, de primeiro lugar na sua turma na graduação de 1989. Como e quando que essa aluna aplicada soube que o caminho que ela queria seguir era a dermatologia? Bom, isso aí é relativamente fácil, mas foi bem assim quando eu terminei a faculdade, porque desde criança eu nunca soube o que eu ia fazer. Eu sempre estudei muito, eu sempre tive minha rotina de estar ali estudando e sempre me destacando, sendo a melhor aluna das turmas que eu participava. Isso desde o iniciozinho ali na vida escolar. E aí sofri bullying por conta disso, porque naquela época não existia essa palavra bullying, né? Era, o pessoal chamava de CDF, cabeção, e aí você tem um pouco assim sofre um pouco com esse bullying todo, né? De isolamento da turma, que o pessoal fica, não, mas você não pode escrever tanto na prova, porque aí você fica... você incomoda os colegas, né? Porque você acaba vendo que o outro ali que tem dificuldade. Então, assim, mas foi uma fase um pouco complicada. Mas depois, então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita dúvida do que eu iria fazer. Eu até queria fazer uma especialidade clínica, pensava muito em endocrinologia, mas eu sempre gostei de tudo. E meu ex-marido, ele é dermatologista, e aí a gente se conheceu no final da faculdade, que ele veio dar aula em campus. E aí, com isso, eu comecei a estudar com ele dermatologia, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. E aí, quando eu terminei a faculdade, decidi, por influência dele, que naquela época, inclusive, não havia essa parte estética. A gente tratava só doença, né? Então, foi interessante também. Porque, na verdade, assim, eu até já pensei em fazer arquitetura antes de entrar na faculdade de medicina. Também optei por medicina por acaso, por conta de todas as minhas amigas na época estarem optando por medicina. Exatamente essa questão de você gostar de tudo. E aí, gostava de física, matemática, então eu não sabia para que lado eu ia. Então, foi aquela influência do meio.
né? Mas, assim, eu acho que se eu fizesse outra coisa, como eu sempre estudei muito, eu acho que eu faria bem se fosse arquitetura, se fosse direito ou outra coisa. Mas, de qualquer forma, aí, quando eu deixei a arquitetura, que eu gostava de desenho, eu tinha aulas de desenho na infância, eu acabei associando a dermatologia, né, a você transformar a vida do paciente, melhorando a autoestima, tratando das doenças crônicas, e na parte de estética você acaba usando um pouco da questão do senso estético da arquitetura, né? Doutora, você tocou num ponto aí que a gente ia ser objeto de uma pergunta, mas aproveitando que você iniciou o assunto, de que maneira que você enxerga que a dermatologia ela pode mudar a vida das pessoas? Não, com certeza, né? A dermatologia, quando na década de 90 houve o lançamento da toxina botulínica, em 1994, no emprego na dermatologia, porque ela já era usada na neurologia antes e na oftalmologia. E também com o lançamento do primeiro ácido hialurônico, que vocês conhecem como nome de preenchimento, né? A gente teve toda a possibilidade de começar a diminuir os sinais de envelhecimento e as mensagens negativas que a face apresenta com o passar do tempo, né? Então, geralmente, a partir dos 24, 25 anos, você já percebe não só alterações de superfície, mas alterações no formato do rosto, no contorno facial. E muitas vezes isso deixa o paciente, principalmente com o avançar do tempo, né, com uma fisionomia de cansado, com mensagem de bravo. Então, a gente consegue transformar isso, mas é importante que o paciente saiba qual é o propósito daquele tratamento, né? Eu sempre busco na consulta perguntar para o paciente por que ele está fazendo aquilo. Porque ele pode estar fazendo porque realmente ele quer envelhecer com um aspecto mais jovem, diminuindo essas mensagens negativas de braveza, de flacidez, de cansaço, ou se ele está indo na onda, né? Porque existe todo esse movimento de pressão da sociedade que você tem que buscar estar sempre belo, né? Só que isso, de certa forma, é um erro, né? Apesar de trabalhar com isso, a gente tem que entender que a gente não tem como impedir o envelhecimento, né? E vocês que são jovens, por mais que vocês invistam em tratamentos estéticos, vocês não podem chegar aos 60, 70 anos sem sinais de envelhecimento. A gente não faz um milagre, né? E a gente não zera a ruga, não zera a mancha, não zera a flacidez. Então, você tem que aceitar isso. E o paciente também que faz opção para não investir nisso, ele tem que ser visto de uma forma que seja valorizado. Porque será que só a beleza tem que ser valorizada? Né? Então, essa pergunta que a gente sempre tem que deixar, né? Porque a sociedade tem pressionado as pessoas para que elas só sejam valorizadas se elas estiverem transmitindo uma mensagem de jovialidade e beleza. Mas será que é isso que a gente tem que colocar como mais importante? E que nem sempre, ou melhor, não é possível que a gente esteja assim o tempo inteiro, né? Sim. Acho que o mundo de hoje, essa globalização por vezes positiva, porém por vezes desenfreada também, faz com que a gente esteja sempre correndo contra o tempo. Parece que a gente está sempre com pressa, a gente está sempre atrasado para alguma coisa e, consequentemente, esse aspecto, né, do cansaço e tudo vai nos acompanhando. Sim. É claro e evidente que é muito importante a gente buscar estar bem conosco mesmo, com a nossa autoestima, Sim. Buscar os procedimentos, evidentemente, que possam contribuir para isso. Mas uma coisa que a gente percebe, indo na linha do que você mencionou, é que muitas pessoas hoje em dia, já de algum tempo, acabam caindo às vezes na tentação do excesso de preenchimento ou do excesso de procedimentos estéticos, e a gente sabe que todo excesso, assim como toda falta, também é complicado, né? Os dois lados da balança. Mas, por outro lado, você é pioneira na realização desses procedimentos estéticos minimamente invasivos desde a década de 90. Então, como você avalia que deve ser o posicionamento dos profissionais junto a pacientes em situação assim, que por vezes tem essa tendência de querer cair no exagero? Hoje a gente vê muitas tendências no mercado e o exagero está sempre relacionado à má técnica. Então, a culpa, teoricamente, é do profissional injetor, tá? Então, você tem que pensar da seguinte forma. Você, leigo, se você me procura para fazer um procedimento, eu tenho a obrigação de falar para você
o que aquilo ali vai repercutir. Né? Então, se você fala isso para o paciente, como várias vezes, as meninas de 15 anos que vêm naquela moda de preenchimento labial, né, que tem um lábio lindo, que não precisam de procedimento, muitas saem do consultório frustradas, porque eu digo assim, eu não vou preencher seu lábio. Eu prefiro perder o paciente e, se ele quiser, fica à vontade para procurar outra pessoa, porque eu sei que não vai ficar bom. Então, assim, eu acho que o exagero sempre vai trazer resultados negativos, passando para quem olha, né, aquele rosto com excesso de produto e excesso de cirurgias, né, porque não é só os procedimentos injetáveis que a gente tem visto assim como resultados ruins, né, mas a gente vê que isso deixa o paciente com aspecto até mais envelhecido. Meninas de 18, 20 anos que parecem ter 35 anos. Né? Então a gente tem que fazer tudo com equilíbrio, de forma a respeitar aquele paciente que, porventura, quer envelhecer naturalmente e também ajudar aquele que quer envelhecer com sinais mais positivos, mas sem transformar essa pessoa em outra. Existe uma tendência de mercado hoje, né, com essa onda do TikTok, dessa geração mais nova, querer seguir uma tendência das celebridades. Né? Isso é uma tendência hoje, de buscar, eu quero o lábio da atriz tal, eu quero a sobrancelha da cantora tal. Só que, será que aquilo ali vai ficar bem naquele formato de rosto? Então, você tem que mostrar para o paciente, através de uma análise criteriosa ali, de uma foto que a gente tira aqui na clínica, no exame clínico, a gente vai mostrar para ele, olha, tá vendo o seu rosto? A gente coloca em 3D, de forma que ele vai ver as proporções, a gente vai colocar para esse paciente quais são as proporções ideais, para que ele veja que muitas vezes aquilo que ele deseja não vai combinar com a anatomia da face dele. Né? Agora, tem médico que cede aos apelos do paciente, né? Mas eu acho que o certo, para mim, para minha conduta, eu atraio esse tipo de paciente, que quer realmente ouvir, a minha opinião, a minha experiência de muitos anos, para que ele gerencie de forma que ele não vá se arrepender, porque as tendências são muito transitórias. Né? E existe essa que a gente chama de festa estética, que você hoje tem uma modinha, daqui a pouco passa 6 meses, isso já não é mais, né? Tanto que quem colocou muito excesso de ácido hialurônico no rosto, isso pode acontecer com pacientes que foram submetidos a injetáveis com médicos, mas principalmente aos não médicos, né, que entraram no mercado com ainda um treinamento muito rápido, apesar deles estarem habilitados pelos conselhos deles a fazerem os procedimentos, mas esse excesso agora está sendo revertido. Né? Então, quem teve muito produto está buscando retirar. Só que algumas coisas são definitivas. Né? Então, hoje, se você tem uma tendência hoje de fazer uma tatuagem no pescoço, você vai fazer essa tatuagem, mas sabendo que com o melhor laser do mercado, muitas vezes a gente não vai conseguir tirar 100% essa tatuagem. Sempre fica um borrão. Então, assim, será que você vai ficar satisfeito com o resultado final se você se arrepender daquilo? Esse é um perigo, na verdade, da humanidade no sentido de seguir tendências sem pensar nas consequências. E também dos profissionais, evidentemente, que por vezes não pensam na sua própria credibilidade. Né? É meio que aquela ideia de, já que o paciente quer, então eu vou fazer. Você assume o risco aí da sua escolha. Mas não pode, né? Não pode. Acho que a ética faz com que a gente tenha que ter esse tipo de conduta de avisar, né, alertar o nosso cliente, ou paciente, dos riscos de um procedimento que desse, depois ele pode se arrepender. E é impressionante a influência que a internet tem. Mas muito, assim, com esses adolescentes são super ligados ao TikTok, né? Eles já vêm para consulta usando vários produtos, tudo desnecessário. Então a gente vê assim pessoas gastando, às vezes até um orçamento, um investimento que ele não tem, com coisas que são desnecessárias, né? Que é uma coisa que é fútil ali, no sentido de não produzir nenhum tipo de resultado positivo, seja para cabelo, seja para pele. A internet hoje ela veio pro bem e pro mal, né? Uhum. Agora, doutora, mudando um pouquinho a abordagem, mas falando de um modo geral, assim, com relação à sua atuação na dermatologia, que
você já está com o nome consolidado, mas também tem um lado empreendedor que você desenvolveu, né? Como essa versão empreendedora surgiu na sua vida? Eu acho que também eu já tenho essa tendência desde criança, porque aí entra um pouco a história da minha família, porque meu pai, ele veio de uma família muito humilde, não teve oportunidade de estudar e foi a grande influência na minha vida. Ele foi um empreendedor, um autodidata, inteligentíssimo. Então, quando ele era adolescente, ele teve que começar a trabalhar, adolescente ainda. E aí depois ele foi para o Rio fazer um curso de gráfico, porque nem a família, que eram vários irmãos, conseguia manter todos aqueles adolescentes bem encaminhados, estudando. E aí foi para o Rio de Janeiro. Quando ele voltou, que ele já tinha aprendido toda a questão, na época, né, era muita gráfica, que fazia os impressos, não tinha nada, né, que a gente tem hoje. E aí ele viu uma oportunidade de montar uma gráfica em Campos, ele fez aqui a primeira gráfica e foi a maior gráfica até que o movimento das gráficas começou depois a reduzir, ele fornecia para todo mundo. E aí, quer dizer, ele já fez o primeiro prédio que tem no centro da cidade. Então, assim, ele foi nessa coisa e eu fui só observando. Então, aquilo ali foi uma inspiração, porque eu falava assim, nossa, meu pai não teve acesso a estudo, né? Como muitas pessoas que às vezes não têm a oportunidade de se graduar e acabam conseguindo vencer várias barreiras. Fez acontecer. E faz realmente, né, algo acontecer. Mas isso foi uma inspiração, porque realmente eu pensei assim, agora eu tenho obrigação, acho que por isso que eu sempre estudei muito, né? De ser igual ou melhor que ele. Então eu tive essa inspiração aí do lado do meu pai. E aí quando eu comecei já no início aí da atuação como médica, eu via que o paciente na dermatologia não era visto como um todo, aí eu fui ampliando a clínica de forma a ter outros profissionais relacionados à questão de estética, como cirurgia plástica, endocrinologia, nutricionista, multidisciplinar. Hoje eu estou indo ao contrário. Eu fiz durante alguns anos, essa abordagem mais integral, mas hoje, por várias questões, eu estou preferindo manter a clínica focada só na dermatologia e encaminho o paciente para outros especialistas que não estão trabalhando comigo, né? Que são pessoas que eu confio e respeito o trabalho. Então, assim, são as tendências, né? Às vezes a gente vive algumas situações, depois vê que aquilo ali não é o ideal, né? Então, a experiência do tem uma loja também, né? Que é uma loja de alimentos funcionais aí para ajudar também a ter um estilo de vida saudável, né? E falando em empreendedorismo, você tem algum ídolo na sua profissão? Tenho. Assim, na minha profissão, quem mais, assim, me inspirou, que é uma pessoa que é a maior referência para mim na questão da estética dos procedimentos minimamente invasivos, é um cirurgião plástico brasileiro, que ele é de São Paulo. Ele mora em Londres e São Paulo, e é a maior referência hoje no mundo em procedimentos injetáveis. Ele criou uma técnica, foi um estudo que ele fez durante alguns anos e lançou em 2005, chamada MD Codes, que é uma sistematização na aplicação do preenchimento facial, de forma que, para quem está começando, né, e segue a técnica, fica muito mais fácil o aprendizado para você saber qual o plano ideal que você vai injetar o produto, a quantidade ideal. Então, ele fez um estudo muito bonito. E qual o nome dele? Maurício de Maio. Maurício de Maio. Maurício de Maio. E, nesse sentido, existe alguma história marcante, também profissional, que você tenha vivenciado e que se tornou inesquecível na sua carreira? Não, acho que foram tantas, não tem assim uma, se eu for parar para pensar assim. Uma específica. Não, nada. Mas porque geralmente eu acho que o que mais, talvez, assim, falando sem conhecer a ciência da medicina, da dermatologia, mas eu acho que o que mais hoje, atualmente, deve impactar essa atuação, essa questão dessa necessidade das pessoas em parecerem jovens, bonitas e, no meu entender, assim, um perigo de querer ser uma pessoa que ela não é. E nunca vai conseguir, gerando sempre muita frustração, né? E aí, eles não sabendo lidar com você muitas vezes vai buscar um profissional que às vezes não tem
um senso estético tão desenvolvido, porque o senso estético é desenvolvido no decorrer do tempo, não é uma coisa que muitas vezes você já vai apresentar desde o início ali da sua atuação profissional, e acaba que você fica mais sujeita a cair nessa questão aí de transformar o rosto, né? E ficar parecendo uma caricatura, né? Você acaba não percebendo mais a face humana. Você olha e vê assim, nossa, não parece uma face humana, né? Isso também hoje a gente tem visto também muito em várias outras áreas, o posicionamento de pessoas que têm destaque em diversas áreas profissionais se posicionando com falta de coerência total. Uhum. No seu caso, você sempre se posicionou com muita coerência, né? Isso você vê de uma forma que pode influenciar outras pessoas de outras áreas a ter esse posicionamento coerente, porque hoje é muito fácil você ir para o celular e vender diversas coisas e todo mundo às vezes acredita pelo fato de você ter um destaque na profissão. Então, o fato de você se posicionar de forma coerente influencia as outras pessoas a seguir a mesma linha. A gente vê assim, vários depoimentos, né, de pessoas que já trabalharam comigo aqui ou que estão fazendo mentoria comigo, né, que realmente elas se inspiram na minha forma de trabalhar. Não, mas existe toda uma influência do meio, né? Por mais que a gente possa ter um modelo de negócio que seja inspiração para ser seguido, você tem hoje, nessa geração mais nova, uma necessidade de resultado rápido. Então, muitas vezes, a pessoa não quer traçar o caminho normal. Ela já quer entrar no mercado e estar num nível que eu cheguei, né? Então, isso em outras profissões também. Sim. Então, você não quer passar por todo aquele caminho. Lógico que as coisas são muito mais rápidas, hoje está tudo muito pronto, né? Até por conta do avanço aí da inteligência artificial. Então, você tem acesso a todas as informações, né? Se você quiser fazer um projeto, tudo é muito mais fácil do que antigamente, né? Então, a nossa curva de aprendizado, de crescimento na década de 90 foi completamente diferente de quem começa hoje, né? Em qualquer profissão. Mas eu acho que existe essa necessidade de sucesso rápido, né? E o sucesso é sempre decorrente de um bom trabalho. Então, acho que você não tem que focar, apesar de você merecer, né, com todo o investimento na sua profissão, você merecer ser bem remunerado, a gente tem que pensar que isso vai acontecer se você fizer um bom trabalho. Você não tem que ficar ansioso e focar na questão financeira, porque tudo é uma consequência. E também não buscar, justamente por essa questão de sucesso rápido, muitas pessoas acabam se perdendo, Sim. Seja por inexperiência, seja por falta de visão, infelizmente, algumas vezes, seja por má fé mesmo, porque todas as áreas têm isso. Né? Eu acho assim que quando você tem essa ansiedade, você fica sujeito a cair nessas tentações de ir para a medicina que não é baseada em evidência. Né, que cresceu muito, assim, em todas as áreas. Na área de endocrinologia, na área de ginecologia, na área de dermato, na área de nutrição. Então, assim, é vergonhoso ver quantos profissionais falando bobagem na rede social. Isso aí é um perigo. E vocês que são leigos, que não são médicos, né, que não praticam aquele ramo ali, você... Nossa, como aquele profissional fala bem. Então, assim, as pessoas vão sendo seduzidas, né? E a gente vê, assim, como que as pessoas, às vezes, gastam desnecessariamente com tratamentos que não vão trazer nenhum benefício ou até tem complicações por conta das medicações que são empregadas. Então, assim, eu acho que tudo vai acontecer se você tiver uma estratégia de um bom trabalho, mas não focar na questão financeira como prioridade. Só pensar no trabalho. Porque senão você vai conseguir realmente, né, ganhar mais se você começar a entrar em tudo ali que vão te oferecer, né, que tem toda a indústria farmacêutica e outras influências aí para você estar entrando numa linha que não é ciência. É porque é uma história de credibilidade, pode levar tempo para ser construída, mas
segundos, às vezes, para se Sim. cuidar, né? A carreira muito provavelmente vai ter duração muito curta. Exatamente. Muito curto. Mas nem sempre, né? A gente vê, conheço muitas histórias de pessoas que realmente, assim, não exercem essa medicina baseada em ciências e continuam anos Há mais aí, tempo né? que Eu acho deveriam, né? existe, assim, até uma curiosidade, né? Como que as pessoas se deixam enganar durante tanto tempo. Doutora, nós sabemos que os congressos também são algo que fazem parte da sua rotina, né? Constantemente, com isso, ocasiona muitas viagens. Tem alguma viagem que você considera inesquecível que você tenha feito? Pode ser em Também congresso não, ou assim, pessoal. eu acho que toda viagem é sempre uma experiência. Eu acho que a última é sempre a melhor, né? Então, Ou a assim, próxima, né? tem coisas realmente que marcaram muito, assim, mas eu fiz grandes amigos nessas viagens, então, assim, pessoas que são de outros estados. Então, acho que o mais importante é a gente reencontrar as pessoas, né? Sair um pouco aqui da região, porque eu acho que se a gente fica sempre aqui, você acaba tendo uma visão um pouco mais restrita de quando você olha a sua vida de fora, né? Eu acho que viajar é muito bom por Abre isso. os horizontes, né? Você consegue conhecer outra cultura, Melhor investimento que nós podemos fazer em nós mesmos. Isso aí. É questão de saúde mental também. Também, que, aliás, debatidíssimo também. Eu acho que é o que mais a gente aprende com as viagens e com os clientes, né? No caso de vocês e eu com os pacientes. Então, eu acho que os maiores aprendizados são esses, que os pacientes me ensinam muito, né? Porque a gente fica ouvindo histórias durante o dia, né? Algumas muito tristes, e aí a gente tem que aprender com aquilo ali, né? Porque seja nas viagens ou seja no nosso dia a dia, a gente lida com gente, né? Lida com o ser humano. E o ser humano é o que há de melhor e de pior que a gente pode... E eu digo, eu adoro gente, assim, eu acho que realmente eu tinha que ter ido para a área realmente de saúde, para lidar com pessoas, se eu não fosse médica, não sei, psicólogo, alguma coisa que eu adoro ouvir, assim, e eu tento sempre, de alguma forma, na consulta, não ser tão objetiva, né, no sentido de só resolver a queixa, porque às vezes a pessoa chega na minha frente, do outro lado da mesa eu já sei o que ela tem, né, eu posso fazer uma consulta em 5 minutos, mas a gente tem que entender, né, por que a pessoa está ali, qual a história dela, se conectar um pouco com essa história. Agora, doutora, a gente já nos encaminhando para o final. Com toda a sua gama de conhecimento, tem algum livro que você indicaria que todo mundo deveria ler? Eu acho assim, tem alguns, né? Mas eu hoje estou muito voltada, porque eu estou estudando muita parte de gestão, para a parte de gestão mesmo. Então, eu acho que Comece Devagar, né? Que é um livro que a gente tem... Tem muito de propósito, que eu acho que você tem que conhecer seu propósito, né? Porque isso é muito importante, E pensar o que você quer na sua vida daqui a 5 anos ou 10 anos. Hoje em dia, a gente costuma ver no Instagram, né? E em alguns outros veículos, aquela questão de faça uma carta para você mesmo, né? Você, daqui a 5, 10 anos, você vê que você buscou alcançar quais eram as suas metas, quais eram seus desejos, seus anseios, como se fosse um acerto de contas com você mesmo, né? O tempo. Isso é muito interessante. Mas, doutora, na sua visão, no mundo de hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje tão diverso, tão globalizado, tão antagônico por vezes, seja por questões políticas, culturais, sociais ou de costumes, qual que é a principal contribuição da medicina nesse mundo de hoje em dia? Acho que todo médico é formador de opinião, né? Então, a contribuição principal, né, se você realmente exerce a sua profissão da melhor forma, é você transformar a vida da pessoa que está ali mais próximo de você, né? E passar para a sociedade conceitos de estilo de vida saudável. Eu acho que todo médico tem que buscar isso, independente da especialidade. A busca pela saúde, né? Ela é uma coisa que hoje em dia, se a gente parar para analisar pelo lado da rede social, ela está um pouco de lado, né? Acho que essa exteriorização de beleza está fazendo com que as pessoas se cuidem, se alimentem muito mal, se cuidem muito mal. Às vezes quer um resultado rápido, né? Principalmente a saúde. Buscando uma
o emagrecimento de uma forma rápida através de automedicação ou seguindo uma linha aí mais agressiva, quando na verdade você pode ter aí uma prática de exercício físico regular e melhora da alimentação e isso impactar na sua saúde, né? Porque afinal o importante é você acrescentar vida aos anos, né? E chegar também com mais tempo aí de vida numa situação de qualidade de vida. Né? Porque senão não adianta a gente viver muito e estar com várias doenças inflamatórias, né? Lógico, é como a gente, retornando ao que a gente falou no início, parece que as pessoas estão sempre com pressa, sempre correndo. E isso não vai se traduzir em qualidade de vida necessariamente, né? Doutora, muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês. Nós que agradecemos. Grande prazer. A sua atenção, a sua generosidade, a sua sensibilidade com o nosso projeto. E a recepção que tivemos aqui para poder bater esse papo. E eu desejo muito sucesso aí para vocês. Obrigado. Muito obrigado. É isso, pessoal. Fiquem conosco nas próximas edições. Continuem acompanhando que no próximo episódio teremos mais uma Mente Legal, trazendo muitas histórias interessantes para vocês. Até mais.